Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta a mais um DesenvolveCast, o seu podcast de carreira do Desenvolve. Eu sou Amanda Kseliauskas, líder da área de pessoas, e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, ruiva, óculos marrom, olhos castanhos. Hoje eu tô vestida com a parte de cima mostarda, uma calça com detalhes terrosos e uma sandália off-white. E para não perder o costume, vou trazer mais uma curiosidade sobre mim. Eu tenho um certificado de mergulho profissional de águas profundas. Nessa jornada, aprendemos muitas coisas importantes e agora chegou o momento de descobrirmos como usar todo esse conhecimento para ocupar novos lugares e posições. Desenvolver habilidades do futuro é fundamental, mas também é preciso saber como mostrar o seu valor e influenciar positivamente rumo ao sucesso. Para nos ajudar nessa conversa, eu tenho o prazer de receber duas pessoas que entendem muito desse assunto. Ela, que é superintendente de negócios, youtuber há 13 anos, carioca, que se pudesse morava na praia, e ele, que é educador corporativo, passou pelo Google, Facebook, autor de best-seller Seja Egoísta com a Sua Carreira e tem um hobby bem diferente de mapear árvores frutíferas urbanas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Primeiro, para começar, eu quero que vocês façam a audiodescrição de vocês. Muito prazer estar aqui, Amanda. Prazer, pessoal. Eu sou Tatiana, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, sou carioca, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta, uma saia cinza e um sapato preto. Amanda, prazer estar aqui. Eu sou Luciano, eu sou um homem de 86, moreno, magro, careca, não tenho mais meus cabelos, uma barba bem branquinha, tô vestindo uma polo preta, uma calça cinza, um sapato aqui que eu chamaria que é meio caqui marrom. Muito bom, obrigada. E assim, eu adoro começar o nosso episódio falando das curiosidades. Me conta mais sobre esse amor pela praia, Tati. Amanda, não é curiosidade nenhuma que carioca gosta de praia. Mas o legal nessa história é que o banco me proporcionou hoje estar sentada numa cadeira onde todos os estados que eu administro aqui têm lindas praias. Então hoje eu pego parte do Nordeste que me proporciona estar perto das praias, que é a minha grande paixão. Muito legal. E Luciano, você tem alguma técnica especial para esse mapeamento de árvores frutíferas urbanas? Esse doido, né? Tá mapeando árvore frutífera urbana. Tem um contexto, Amanda, para isso. Eu tenho uma filhinha que hoje tem 8 anos. Quando ela era mais novinha, ela tinha parado de comer algumas coisas, e uma das melhores coisas que a gente pode fazer para uma criança experimentar era ir até a árvore e pegar aquela fruta. Então eu fiz isso muito com ela, e a gente aproveitava para andar o bairro todo, mapear as frutíferas, onde está o caqui, lá tem pé de caqui, tem pé de carambola, tem pé de pitanga, pé de amora. Aí quando a gente colocou também as datas que as frutas dão, aí todos os anos a gente volta lá e pega algumas frutas, virou ali quase que um ritual entre eu e ela. Muito legal, muito legal. E qual que é a sua fruta favorita? É difícil. Pitanga. Acho que tá aí, top 3. Muito bom. Gente, obrigada. Muito legal ouvir a curiosidade de vocês. E pra gente começar aquecendo o papo, eu queria ouvir de vocês. O que realmente diferencia um profissional que cresce na carreira? Vamos lá. Então acho que quem me conhece já sabe mais ou menos a direção que eu vou agora, Amanda. Protagonismo. Ou a gente pode também traduzir como gastar tempo e colocar intencionalidade com relação à sua carreira. Um dos maiores obstáculos que eu vejo hoje em dia que impedem o crescimento profissional das pessoas é essa falta de reflexão sobre suas próprias carreiras. É dificílimo a gente encontrar alguém que literalmente para e fala, peraí, deixa eu pegar uma hora a cada 15 dias para refletir sobre onde eu estou, onde eu quero chegar, as habilidades que eu tenho. Deixa eu pegar uma hora a cada 30 dias e falar quem eu quero ser profissionalmente, qual é o meu próximo passo que eu quero dar. Essa falta de reflexão, ela machuca muito. A metáfora que eu gosto de utilizar é como se tirassem, ou a gente mesmo se roubasse uma bússola. Não para dizer exatamente onde a gente vai parar, mas para dar uma direção nesse mundo de tantas pluralidades, tantas possibilidades. O conselho que eu quero dar é: reflita sobre as coisas que te movem no trabalho. O que eu quero dizer com isso? Poxa, no trabalho é importante para mim ter determinada experiência, ou trabalhar em uma indústria como a financeira, ou é importante para mim ter certa flexibilidade, ou é importante para mim dinheiro. Super respeito que coloca dinheiro lá no trabalho. De onde que eu trago isso? Eu escrevi um livro sobre o tema, e no livro eu falo muito sobre a satisfação. E eu fiz uma pesquisa no livro, perguntando: você é satisfeito com o seu trabalho?
60% das pessoas responderam que não eram satisfeitas. E que, não é surpresa, né, tem várias outras pesquisas sobre o tema que chegam no mesmo lugar, independente da geografia, indústria, etc. Mas 40% das pessoas falaram que elas eram satisfeitas com seus trabalhos e que elas enxergavam os seus próprios desenvolvimentos. Sabe qual era a diferença? Elas conseguiam materializar o que era importante para elas. E o que elas me trouxeram quando eu perguntei para elas, por que você é satisfeito com o trabalho? Eu estou num lugar em que o ambiente é legal, em que eu sou reconhecido, em que eu aprendo, em que eu consigo me desenvolver de alguma maneira e tenho líderes bem preparados. Então, olha só, eu falo que é uma listinha boa para todos nós conversarmos. Então, ó, de novo, reforçando o conselho, reflita sobre a sua carreira e principalmente as coisas que te movem. Muito bom. Eu até queria puxar aqui para você, Tati, né? Uma super executiva aqui nossa do Itaú. Como que foi essa sua construção de carreira, né? Como, né, de tudo que o Luciano trouxe, como que você galgou esse espaço de forma intencional? Ô, Amanda, acho que temos um estudioso aqui sobre o assunto, né? Que ele dá aula. Mas vou trazer um pouco até para a realidade dos nossos youtubers aqui, que acho que é um pouco do que a gente tem apoio da nossa área de pessoas, até para nos direcionar, né? A gente às vezes sente falta de um chassi para como é que eu sigo aqui no crescimento da minha carreira. Então, eu meio que criei 5 habilidades aqui que eu acho que são essenciais para me ajudar nesse desenvolvimento. Então, acho que primeiro é o objetivo claro, né? Que é um pouco do que o Lu falou, assim, cara, onde é que eu quero chegar? Né? Eu preciso refletir e saber se eu estou no lugar que eu gostaria de estar, se eu estou feliz. Então, primeiro é saber onde eu quero chegar. Depois é criar um planejamento. Eu preciso de norte, né? Como é que eu vou alcançar o meu objetivo? A adaptabilidade, acho que é a palavra do momento, né? Nessa mudança de cenário que a gente vê acontecendo o tempo todo, como é que é o meu poder de reação em relação às transformações? Comunicação, escutativa, colaboração, acho que muito para a gente criar relações de confiança e, sem dúvida, acho que o autodesenvolvimento, né? Acho que o crescimento ele precisa ser um processo contínuo. Então, eu tento navegar por essas habilidades que eu acredito que seja o caminho que vai me diferenciar e me fazer desenvolver. Muito bom. Eu estava pensando aqui também muito no marketing pessoal, né? Como que ele pode ser uma ferramenta para ajudar a gente a avançar na carreira, né? Mas na prática, como a gente pode promover a nossa imagem de maneira autêntica, estratégica, sem aquela coisa de autopromoção também? Eu posso fazer uma proposta? Vamos trocar, promover a minha marca pessoal para promover as coisas que eu faço, promover os projetos que eu estou engajado. Eu falo que quando a mentalidade é como eu consigo me colocar num lugar melhor, como eu consigo me mostrar, a gente vê algumas certas distorções, que acho que são muito comuns no mundo corporativo. Aquela pessoa só quer se mostrar, aquela pessoa quer sempre ocupar um espaço, aquela pessoa quer comunicar. E eu falo, em vez de colocar o foco em eu vou lá e vou me mostrar, eu vou lá e vou me dar bem por fazer isso, eu coloco o foco em quais são as coisas que eu estou fazendo que são importantes para a empresa. Quais são as coisas que eu estou colocando energia que eu posso destacar. Então, tira o foco do marketing pessoal e coloca o foco nas suas ações, nos seus projetos, nas suas entregas, no que você está realmente ali fazendo. E tem aqui um pulinho do gato, Amanda. E quando fazer isso, tenta não se isolar. Né? Onde eu vejo as pessoas cometerem o maior erro, vai lá, trabalha num projeto super legal, entregou um número incrível, alta liderança elogiou. Um projeto não se faz sozinho. Um projeto se faz com muitas pessoas. Aí na hora de colher os frutos, na hora de ir lá e ter os louros, o que faz? É o meu projeto, eu que entreguei, eu que fiz. Não. Quem fez com você? Quais eram as pessoas que tiveram algum tipo de parceria? Quem te ajudou? Que outros times interferiram e sem eles você não conseguiria chegar lá? Então sim, a gente mostrar o nosso trabalho é muito importante, isso vai afetar a nossa marca pessoal, mas com esse cuidado de não confundir, tentar colocar a marca pessoal na frente desse trabalho. É aí que a confusão acontece. Eu acho que a gente tem bons exemplos aqui no banco. Eu acho que durante um bom tempo no passado, a gente viveu meio que uma situação de se eu falo muito e participo em fóruns é porque eu tendencio a querer aparecer. Se eu não falo nada, eu não estou contribuindo. E acho que a cultura, né, que chegou, que o banco implementou, ela vem nos ajudando a meio que azeitar esse caminho, de você pode sim participar, contribuir, desde que você faça a leitura de cenário e de fato traga boas ideias e boas contribuições. E até, Amanda, se a gente puder, né, puxar, eu falo que às vezes a gente puxa um fio daí em urso, né? Quando a gente fala assim, em marketing pessoal, assim, um paralelo que eu quero fazer agora, tem um relatório do Fórum Econômico Mundial que fala sobre o futuro do trabalho. Né? É um dos relatórios e estudos mais sérios que a gente tem sobre o tema, e o horizonte desse futuro é um horizonte de 5 anos. Então a gente está falando quais são as habilidades que a gente precisa ter em 5 anos. E uma das habilidades do futuro do trabalho é o que eles chamam de liderança e influência social, marketing pessoal. E o que é legal disso? Quando você vai lá e descreve essa liderança e influência social, né, e só aqui uma explicação, não é liderança no contexto de gerenciamento de pessoas, uma liderança de você estar à frente de alguma coisa. Quando a gente olha ali, quais são os entregáveis, quais são as características ou as ações que uma pessoa que tem isso faz? Comunicar muito bem,
envolver as outras pessoas, ser alguém positivo para o ambiente, né? Estar à frente de inovação, coisas que são legais. Então, fazer marketing pessoal não é só mais algo, eu vou aparecer e eu vou ser promovido. Fazer marketing pessoal é uma das habilidades que a gente sabe que são importantíssimas, que a gente vai chamar de influência social, porque é isso que a gente quer dentro das empresas. A gente quer pessoas positivas que influenciem as outras de maneira produtiva. Achei muito legal esses pontos que vocês trouxeram, principalmente sobre a autenticidade, porque é através da autenticidade que a gente cria confiança e conexão com as pessoas. Eu tenho uma pergunta muito conectada com isso que a gente está falando, que é: muitas vezes temos ótimas ideias, mas precisamos convencer nossos líderes e colegas de que elas valem a pena. Quais estratégias podemos aplicar de maneira ética para ganhar apoio em projetos e objetivos? Amanda, eu acredito que trazer a ideia de forma bem estruturada e contextualizada é o caminho. Eu costumo no meu dia a dia usar um frame que é não começar pela ideia. Então eu crio e construo uma narrativa inicial e eu trago a ideia para que ela meio que seja a solução do problema. Então eu crio 4 perguntas em qualquer projeto que eu vou falar, discutir ou vou construir. Que a primeira pergunta é: qual é o problema que eu quero resolver? O segundo: qual é o diagnóstico daquele problema? A terceira, qual é a ideia ou a solução aqui para resolver aquele problema? E a quarta é: quais são os resultados ou impactos esperados? Então eu acredito que ter um frame desse bem estruturado e trazer para as pessoas certas, nos fóruns certos, até para você ouvir as preocupações e ir adaptando a ideia ao longo do caminho, sem dúvida, vai fazer você conseguir apoio de forma transparente, ética, construindo parceria. Muito bom, acho que você trouxe todo como que a gente cria um contexto para ter as pessoas junto com a gente. Eu acho que pode fazer uma relação com promoção, né, Luciano? Né? Ter promoção ou atingir um cargo de liderança é uma meta que muita gente busca hoje. Acho que muitos ouvintes aqui devem ter essa questão. E aí a pergunta: como que a gente deve se preparar para ocupar esses espaços com mais confiança? Quais conselhos vocês dariam para quem quer avançar? Ótimo. Vou começar já puxando algo que a Tati falou, que eu achei muito legal. Eu adorei o framework que você trouxe. E você falou uma palavra que para mim, repetida 2 ou 3 vezes, para mim é uma das mais importantes: resolver problemas. Eu falo que a nossa capacidade de identificar e resolver problemas dentro do mundo do trabalho é, na minha história e na história de muitos profissionais que eu trabalho, uma das maiores habilidades para o nosso crescimento no geral. Então, resolver problemas de forma genuína, saber olhar para aquilo e falar: que dor isso está causando? Poxa, se eu resolvesse isso aqui, quem se beneficiaria? Eu, meu time, mais times. E se a gente resolver isso aqui, que outras coisas a gente pode fazer com o tempo, talvez que a gente não use para aquilo? Então, essa é uma característica que eu adoro. Mas indo para a pergunta agora da liderança, eu quero primeiro, antes de mais nada, Amanda, fazer uma explicação. A gente precisa falar sobre linhas de liderança e pensamentos de liderança. Existe muito ainda a pessoas que pregam que liderança é um dom, né? Que liderança é inata. E você tem aquela linha ali que fala que a gente nasce líder ou não líder, a gente separa o mundo em 2 castas, né? Os líderes de um lado, os não líderes do outro, e tá tudo certo. Funciona assim. Eu não acredito nessa linha. E isso vai complementar a minha resposta. Eu acredito que liderança é, antes de mais nada, uma escolha. E depois que eu escolho ser líder, eu preciso me formar um líder. E é aqui que eu começo a construir o conselho para quem quer ir para esse caminho. A primeira reflexão que a gente precisa fazer é: o que significa liderança? Porque muita gente fala assim: eu quero um dia sentar num cargo de liderança, eu quero um dia sentar na cadeira da Tati, e aí penso o quê? Nossa, que privilégio, o meu cargo, o meu crachá. E eu falo: coloque tudo isso de lado e entenda que liderança é, antes de qualquer coisa, responsabilidade. Uma responsabilidade enorme. A Tati cuida de um monte de agências, centenas, talvez milhares de pessoas, daqui a pouco dá conta pra gente. Então é uma responsabilidade. E depois disso, entender algo muito importante: liderança não é um destino. Eu não vou chegar lá, agora eu sentei na cadeira de gerente e acabou. Eu cheguei, eu sou um líder formado. Não existe ser um líder formado. Tem um professor chamado Peter Sage que ele fala algo que eu acho incrível. Ele fala que liderança é entender a nossa própria ignorância e conseguir aproveitar a jornada. Então o líder sempre vai ser ignorante em várias coisas. Então o que isso quer dizer para quem quer ir para esse caminho de liderança? Várias habilidades precisam ser desenvolvidas. Eu preciso aprender a dar feedback, a comunicar, a mostrar empatia, a mostrar respeito e, principalmente, desenvolver, ter uma vontade genuína de desenvolver as pessoas e você mesmo. Porque se você não se desenvolver, não vai para lugar nenhum. Então, quer chegar lá? Primeiro, começa a refletir sobre isso. O que é ser um líder?
E como que a gente pode começar a construir esse caminho? Que eu sempre dei de conselho para todo mundo. Chega para o seu gestor, chega para as pessoas que estão ali no seu time e fala, me dê pequenas oportunidades de liderar alguma coisa. Seja um projeto, seja uma iniciativa, seja uma ação. Tenho certeza que vocês têm dezenas, centenas de ações que acontecem aqui o tempo todo. Poxa, quer desenvolver um pouquinho a sua liderança? Chega para o seu gestor e fala, que oportunidade você tem para me desenvolver? Que oportunidade você tem para organizar alguma coisa junto a outras pessoas? Seria o primeiro passo. A gente tem várias iniciativas bacanas do banco para ajudar esse direcionamento que a gente, né, tanto busca aqui como colaborador. Então, a gente tem um mapa de carreiras e a gente tem um mapa de competências, e todos os youtubers aqui têm esse material, que é um material bem robusto, que é meio que o chassi, né, das competências da onde ele busca, ele quer chegar na carreira. Então, acho que todo mundo tem que ter esse material. Ali a gente já tem mais ou menos parte do caminho da onde a gente quer chegar. Então, é importante que todo mundo tenha conhecimento disso. Acho que aqui a gente falou muito de liderança e um pouco das ferramentas que a gente tem aqui no banco mesmo, que apoiam a gente nesse processo. Mas eu também queria falar não só daquelas pessoas que querem virar líder, mas daquelas pessoas que querem ser promovidas. Chegou o meu momento, eu tenho todas as competências, o que está faltando? Como que você enxerga isso, Luciano? Olha, primeiro vamos, né, já quebrou alguns mitos aqui hoje, vamos quebrar mais alguns. Né? Eu vejo muita gente que está numa posição profissional e fala, eu quero ser promovido, aí chega pro gestor, eu quero ser promovido, o que eu tenho que fazer? Não funciona assim. Não existe uma receita de bolo. Né? A gente está dentro de um ambiente que é orgânico, com outras pessoas, com uma certa competição, a gente sabe que as vagas são ilimitadas. Então, mas o que você pode fazer? Você pode aumentar as suas chances de ser promovido. E o primeiro passo para isso acontecer chega pro seu gestor e fala para ele, eu quero ser promovido. Declare sua intenção. Mas aí você não chega para ele e fala, Tati, eu quero ser promovido, promete que você vai me promover. Não existe. Né? O gestor que promete está errado, a pessoa que pede a promessa está errada também. O que você pode fazer é, Tati, eu tenho muita vontade de ser promovido, quero trabalhar para isso, quais são as coisas que eu preciso colocar energia? Onde eu preciso colocar intenção e atenção para poder estar melhor colocado para quando a oportunidade surgir, eu conseguir agarrar. E aí, o que o gestor, a Tati, vai fazer? Fala assim, poxa, olha, legal, trabalha sua comunicação, trabalha os seus números, entrega mais meta, entrega mais aquilo. Esses são os 3, 4 pontos que você precisa colocar energia e conta comigo para te ajudar a chegar lá. Mas, de novo, é uma construção que eventualmente vai se materializar e nunca uma promessa. Acho que esse ponto é muito importante, né? A gente fala de feedback e a gente tem o nosso ciclo formal de feedback aqui no banco, mas as conversas devem acontecer o tempo inteiro. É a coisa da retroalimentação, né? Então, a gente só entende, né, os pontos que a gente precisa desenvolver, né, como que a gente pode caminhar para o próximo passo, se essa conversa acontecer no dia a dia e on the job, né, ali para a gente ter os exemplos e conseguir evoluir. Eu costumo dizer que feedback não pode ser surpresa, né, porque foi construído ao longo do tempo, não pode ser surpresa. Acho que quando a gente fala sobre feedback, buscar desenvolvimento, a gente fala muito sobre autoconhecimento, né, então... E muita gente tem dificuldade de entender quais são seus pontos fortes, quais são os pontos de desenvolvimento. Para vocês, como a gente pode entender essas características profissionais e usar elas na nossa carreira? Amanda, acho que você falou a palavra-chave, assim. Eu acredito que seja autoconhecimento. Então, eu costumo refletir, né? O que me energiza, o que eu tenho mais dificuldade, o que me trava. Então, a partir daí, eu vou desenhar meus pontos fortes, que a gente sabe que são as alavancas, e os pontos de oportunidade, que são os pontos que a gente chama de pontos fracos, né? Então, eu uso algumas ferramentas no meu dia a dia para me ajudar a desenvolver esses pontos. Você falou uma delas que para mim é a principal, que é o feedback bem estruturado, a avaliação de desempenho, né? Que a maioria das empresas aqui disponibilizam, e as próprias conversas informais aqui com os nossos líderes, com a nossa equipe, com os nossos colegas no dia a dia, vão nos ajudar aqui a enxergar pontos aqui de melhoria. Então, geralmente eu faço uma reflexão de tentar perceber meus padrões. Então, qual é o ramo que eu me sinto mais confortável e geralmente sou reconhecida e vice-versa? Qual é o ramo que eu tenho um pouco mais de dificuldade? A partir dessa análise e reflexão é que eu crio meu plano de desenvolvimento individual, que é o que vai me ajudar aqui a declarar ações práticas para o meu desenvolvimento. Então, eu tento seguir esses pontos na minha carreira, que eu acho que é o que me traz mais constância. Procuro buscar desafios aqui, projetos que me desafiem mais, né, para eu trabalhar os pontos aqui de oportunidade, e com isso eu vou atrás do meu propósito. Eu acho que ver a Tati falando, eu acho que parece muito simples, mas na prática, no dia a dia, é como a gente exerce essa capacidade de ter esse mindset de crescimento e de evolução, que não é fácil. Não é. Eu queria ouvir de você, Luciano. Sabe, Amanda, você tá escutando a Tati falar aqui, eu adoro, né?
Eu adoro como a Tati traz, né, os frameworks, as ferramentas são muito úteis, principalmente quando a gente não reflete, como a gente falou lá atrás. Eu acho que uma coisa que eu adicionaria ao que você trouxe, Tati, para a gente se conhecer melhor, a gente precisa usar e abusar das pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa aprender a ter conversas sobre a nossa carreira. A gente precisa aprender, por exemplo, a pedir feedback. Né? O feedback é esse grande palavrão no mundo corporativo. Né? Outro dia eu li um livro que se chamava Feedback e Outros Palavrões, né? Que a autora falava que para a maioria das pessoas, olha que interessante, para a maioria das pessoas, a menção de feedback faz a mão suar, a perna tremer, o estômago ficar ali revirado e pensamentos catastróficos. Só a menção de feedback, nem positivo, nem negativo. E se a palavra for realmente esse palavrão para você, eu vi outro dia, tem um escritor e influenciador chamado Daniel Pink, e ele deu uma dica que eu achei brilhante. Ele falou, poxa, se feedback é esse palavrãozão para você, você não consegue nem pedir feedback para alguém, muda um pouco a palavra. Chega pra Tati e fala, Tati, vem cá, me dá um conselho em como eu posso fazer uma apresentação melhor, ao invés de falar, Tati, me dá aqui um feedback sobre como foi a minha apresentação. Em vez de me dar um feedback como foi a minha performance, poxa, me dá um conselho aqui, como melhoraria a minha performance, como foi pra você, o que você fazia, o que você fez pra chegar onde você chegou hoje. Então, se a gente mudar um pouco a estratégia, a gente consegue facilitar. Agora, o que a gente não pode deixar de fazer é capturar todas essas informações incríveis e poderosas pro nosso próprio crescimento pessoal. E se puder ajudar uma dica, a gente tem uma tendência a fazer feedbacks negativos, né, como gestão de consequência. Por que não a gente dar um feedback positivo? Então, a gente exercitar um pouco isso no dia a dia vai fazer com que a palavra feedback não seja tão assustadora, né, e seja mais receptiva aqui para o nosso colaborador. Eu acho que não só dar um feedback positivo, mas ampliar. Perfeito. Então, se a pessoa faz algo muito bem e é um ponto de forçar, né, porque nós como líderes não dá espaço para essa pessoa replicar isso em outros lugares. Então, acho que vale muito essa reflexão, como a gente potencializa no dia a dia, né, esses feedbacks positivos. A gente está falando muito, né, dessa questão, como é difícil às vezes a gente fazer conversas verdadeiras, né? Eu acho que tem muito da cultura brasileira, né, de não, às vezes não conseguir trazer ali com transparência, né, um ponto ali de desenvolvimento, mas acho que a gente primeiro tem que criar um ambiente de confiança, né? Não queria ouvir de vocês, assim, quanto vocês acham fundamental a confiança quando a gente pensa em desenvolvimento de carreira e habilidades. Você vai? Se quiser. Só para, acho que, linkando até a resposta que eu dei sobre habilidades, acho que você precisa criar um ambiente seguro, né? Relação de confiança a gente não constrói de um dia para o outro. Então, acho que a primeira coisa que precisa estar bem alinhada é a comunicação, né? Independente de eu ser líder ou não, eu preciso ter escutativa. Então, eu preciso ouvir para aí sim trazer minha opinião e dar os meus direcionamentos. Então, acho que criar um ambiente seguro vai ser através da comunicação e da escutativa. Então, mas queria ouvir o Lu aqui, que é bem entendido do assunto. Você sabe, Amanda, tem o Google fez uma super pesquisa sobre por que times que performam bem. Uhum. Né? Foram anos ali de estudo de toda a base de funcionários do Google, e esse projeto, se não me engano, chamava Projeto Aristóteles. E eles tiveram vários desdobramentos, várias descobertas, mas a principal descoberta é, poxa, existe ali um ingrediente mágico que realmente faz as pessoas performarem melhor, que é o que a gente quer, as pessoas estão se desenvolvendo, provavelmente receberam feedback, e esse ingrediente é segurança psicológica. Então, sim, essa confiança, que eu também aqui traduzo como segurança psicológica dos times, faz toda a diferença. É a diferença entre os times entregarem mais, as pessoas se desenvolverem. E lógico, né? A Tati já falou aqui, precisa ter comunicação, precisa ter escuta, precisa ter espaço para o erro, precisa ter diálogo, precisa mostrar, se não funcionar, de repente, porque a gente tentou e errou, está tudo bem, porque a gente vai aprender alguma coisa e vai fazer melhor lá na frente. Então, concordo completamente. Muito bom, gente. A gente já está caminhando para os finalmente. O papo está muito bom. Queria saber se vocês têm alguma consideração final, algo para acrescentar. Eu queria puxar... A Tati falou sobre planejamento de carreira, né? Principalmente quando ela está falando um pouquinho sobre a história dela. Eu quero puxar isso porque isso é tão importante, é uma dúvida tão grande das pessoas. Outro dia um profissional chegou para mim e falou, Luciano, eu sei porque eu não tive sucesso corporativamente. Eu falei, por quê? Porque eu não planejei minha carreira. Eu falei, sabe que isso é verdade? E no meu livro eu faço uma exploração sobre planejamento, né? Eu fiz uma consulta com 2.600 profissionais e fiz a pergunta, né? Mais de 10 anos de experiência, você planejou sua carreira? Eram profissionais que tinham crescido profissionalmente. E só 31% daquele grupo virou e falou, eu fiz planejamento da minha carreira. Só que eu tinha uma parte qualitativa. E metade dos 31 falaram, não, eu planejei, mas eu fui parar num lugar completamente diferente do que eu tinha planejado. Então, poxa, planejamento de carreira, ele é importante, ele vai fazer diferença? Não, a gente sabe que não. A minoria faz planejamento e dessa minoria só metade consegue chegar lá. Então, o que faz diferença? Faz diferença a gente ter objetivos
lá na frente. Tudo bem não ter um planejamento. Se você nunca planejou sua carreira, tudo bem. Isso não é problema. Mas tem objetivos. Vai estudar inglês, vai aprender inteligência artificial, se desafia como profissional, cria uma grande rede de networking, vai conversar com outras pessoas para entender um pouco mais desse mundo corporativo. Faça alguma coisa, não fique parado. Então, se não planejou a carreira, pode ter conforto no coração, não tem problema nenhum, só vai lá e tem alguma ação. Aí eu vou aproveitar, deixa, né, gente? Se você ainda não fez o seu PDI, chegou o momento, né? Que eu acho que é uma ferramenta ali super intencional, um primeiro passo, né, para começar a olhar de forma mais organizada para esse planejamento de carreira. Antes, eu queria convidar vocês para um bate-bola desenvolve. Topam? Vambora. Bora lá. A ideia é, eu vou falar uma frase, vocês precisam completar ela para mim, tá? Então, a habilidade mais essencial para o futuro é... Adaptabilidade. Curiosidade. Para me tornar um profissional estratégico, eu preciso abrir mão de... Controle. Comando. Comando, controle. Controle e comando, muito bom. E não combinamos, hein? O melhor jeito de se desenvolver é... Se autoconhecendo. Se autoconhecendo profundamente. Aí só... Gente, a gente vive num mundo hoje... Mano, desculpa, vou ter que roubar aqui para ter que quebrar o bate-bola. A gente vive num mundo hoje em que a gente não tem mais espaço para não se autoconhecer e para não ter curiosidade sobre o que vai acontecer. O mundo está mudando muito rápido. Assim, acho que um ponto final que eu queria deixar para todo mundo, a gente está indo... Sempre que a gente fala sobre o futuro do trabalho, que a gente falou um pouquinho, eu sempre escuto, meu Deus do céu, inteligência artificial, vão comer as criancinhas, vão roubar todos os empregos, preciso aprender inteligência artificial, preciso aprender a programar, preciso aprender a fazer isso. Sim, inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa e é uma ferramenta muito importante que a gente tem que dominar. Só que olha só que interessante, quando a gente olha ali as 20 habilidades para o futuro do trabalho daquele relatório que eu já mencionei, 80% das habilidades são socioemocionais. Do que a gente está falando? Curiosidade, aparece lá curiosidade, autoconhecimento, trabalho em equipe, escuta, conexão com outras pessoas, olha só. Então a gente vai precisar aprender isso. E sem ser curioso, sem se autoconhecer, a gente vai se privar das habilidades que a gente sabe que no futuro do trabalho, de novo, horizonte só de 5 anos, vão ser pedidas. Então sejam curiosos, se autoconheçam e principalmente desenvolvam suas habilidades socioemocionais. Muito bom, muito incrível, obrigada. É um assunto maravilhoso, né? Por mim a gente ficava aqui horas e horas, mas a gente chegou ao final de mais um episódio do DesenvolveCast. Mas a sua jornada de desenvolvimento não encerra aqui. Os episódios já estão disponíveis para você assistir e ver quantas vezes você quiser. Aproveite também para explorar outros conteúdos da plataforma. Eu tenho certeza que eles vão te auxiliar muito nos próximos passos de sua carreira. E, de novo, quero agradecer aos nossos convidados incríveis e também para vocês que estão nos acompanhando por aqui.